No vídeo de hoje, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a relação de complexidade e especificidade dos exercícios. E essas duas características vão estar dentro das características direcionadas para o treinamento resistido, cujo Pilates está inserido. A musculação também está inserida dentro da característica de treinamento resistido. A gente já abordou isso em outro vídeo, fazendo até uma certa diferença e semelhanças sobre musculação e Pilates. Quem ainda não assistiu esse vídeo, vai aqui no nosso canal que a gente tem esse vídeo disponível para vocês. Bem, especificidade, ela está caracterizada dentro do planejamento do exercício, que vai estar dentro de um planejamento de treino, mas vamos falar especificamente do exercício. A especificidade, então, ela vai estar caracterizada por um exercício monoarticular, ou seja, um exercício que vai envolver somente uma articulação. É óbvio que isso é uma forma didática da gente falar, porque não existe exercício isolado. Nós sempre vamos ter vários componentes dentro de um movimento, dentro de um exercício. Então nós vamos ter ali os músculos motores primários, que são os músculos que movimentam a articulação em questão para fazer aquele movimento. A gente vai ter os motores secundários, que são músculos que fazem o movimento de uma forma um pouquinho menos importante, mas ajudam bastante os motores primários. Nós temos também os músculos estabilizadores da articulação durante o movimento. Enfim, a gente nunca vai ter ali um exercício totalmente isolado. Mas quando a gente fala em exercício específico, em especificidade, a gente está falando então de tentar trazer o exercício para uma só articulação, para que a gente tenha menos músculos envolvidos dentro daquele movimento. Vamos pensar o seguinte, se nós temos menos músculos envolvidos dentro de um movimento, obviamente o nosso cérebro ele precisa se preocupar com menos coisas dentro do exercício. Então ele se torna um movimento mais fácil de ser executado. E muitas vezes isso faz com que o treino específico, o exercício específico, a gente consiga às vezes impor mais carga para aquele exercício. Então a gente trabalha menos grupamentos musculares e aumenta o nível de ativação daquele grupamento principal que está sendo trabalhado. Vamos agora, então, à relação de complexidade. Quando a gente tem uma complexidade dentro do exercício, então a gente está falando de um exercício multiarticular, ou seja, mais de uma articulação participa desse movimento. Se nós temos duas ou mais articulações participando do movimento, nós vamos ter músculos motores primários para o movimento de uma articulação e para o movimento da outra articulação, ou seja, nós teríamos ali na teoria da complexidade do exercício dois músculos motores primários, o que faz o movimento em uma articulação e o que faz o movimento na outra articulação. Nós teríamos dois músculos ou mais motores secundários, os músculos que fazem, então, que ajudam o movimento numa articulação e ajudam o movimento na outra articulação, ou seja, a gente começa a aumentar a complexidade do exercício. Isso, obviamente, faz com que o meu cérebro precise prestar mais atenção no movimento e faz com que eu divida mais a carga daquele exercício para mais músculos. Então, se eu tenho uma carga de 10 quilos, para que um músculo só faça o movimento, faça o exercício, eu tenho 10 quilos para um músculo, especificidade. Agora, se eu tenho os mesmos 10 quilos e tenho duas articulações envolvidas, aumenta a complexidade do movimento, eu já divido essa carga de 10 quilos, por exemplo, para dois músculos, ou seja, cada músculo vai absorver 5 quilos. É óbvio que eu estou falando isso de forma didática, não necessariamente vão ser realmente 5 quilos para cada músculo, até porque eu já falei aqui no vídeo que nós temos vários músculos envolvidos sempre dentro de um movimento, nunca é um músculo só para uma articulação, nunca serão dois músculos somente para duas articulações envolvidas no movimento, a gente sempre vai ter ali mais músculos envolvidos. Mas de forma didática seria isso. Dentro da especificidade, eu tenho um músculo e uma articulação. Dentro da complexidade, eu tenho dois ou mais músculos e duas ou mais articulações envolvidas no movimento. Logo, a carga utilizada dentro da especificidade vai ser trabalhada dentro de um músculo somente, mais uma vez, entre aspas, didaticamente falando, e
A mesma carga de 10 quilos na complexidade, por exemplo, vai ser dividida ali, então, por 2 músculos, ou seja, 5 quilos para cada músculo. Beleza? Vamos a um exemplo prático aqui da relação de especificidade e complexidade. Bem, movimento de flexão de cotovelo, esse movimento aqui de dobrar o cotovelo contra uma resistência. Se eu faço esse movimento de flexão de cotovelo com o meu braço junto ao meu corpo, ao longo do meu corpo, eu estou fazendo ali um movimento de flexão e não estou envolvendo, por exemplo, a articulação do ombro. Então eu tenho ali um trabalho de flexão de cotovelo, cujo principal músculo, se o meu antebraço estiver supinado, ou seja, a minha palma da mão estiver para cima, vai ser o meu bíceps, eu vou ter um exercício específico de flexão de cotovelo. Quando a gente fala em complexidade, por exemplo, dentro do mesmo movimento de flexão de cotovelo, eu poderia adicionar uma flexão de ombro, ou seja, eu levantaria o meu ombro e faria flexão de cotovelo nessa posição, com o meu ombro flexionado a 90 graus. Se eu faço isso, eu envolvo a segunda articulação no movimento e ali eu tenho, então, um exercício que vai do ombro, né, para manter a posição, ou seja, meus músculos do ombro, no caso aqui o meu deltoide, vai ter que manter a projeção do braço elevado, e o meu bíceps, né, no meu cotovelo, vai fazer ali a flexão e o trabalho do bíceps vai acontecer. Muitas vezes, só o fato de eu levantar meu braço e fazer a flexão de cotovelo já faria com que eu tivesse que diminuir a carga em relação ao movimento se o meu braço estivesse ao longo do corpo de flexão de cotovelo. Por quê? Porque eu aumentaria ali a quantidade de músculos e talvez, por exemplo, o meu ombro não aguentasse o mesmo peso que ele aguentaria se ele estivesse aqui ao longo do corpo. Então, quando a gente trabalha com complexidade, muitas vezes, além de dividir a carga, como eu falei didaticamente, pelos músculos envolvidos no exercício, eu às vezes também tenho que levar em consideração que um músculo de uma articulação é mais fraco do que o outro músculo da outra articulação. Então, talvez eu possa ter que diminuir a carga do exercício por completo, porque um determinado grupamento não vai suportar aquela carga total do exercício. Então, para a gente fazer um resumo aqui e deixar a ideia clara entre a diferença de especificidade e complexidade, especificidade é muito utilizada quando eu tenho foco, por exemplo, de hipertrofia num determinado músculo. Então, voltando ao exemplo do bíceps, se eu quero ter uma hipertrofia maior do bíceps, eu posso ali então optar por exercícios mais específicos do bíceps para que a carga seja primeiramente mais direcionada para o bíceps e eu não tenha talvez que diminuir a carga porque outros músculos estarão envolvidos no movimento. Dentro desse comparativo, a complexidade ela está muito mais relacionada ali à função do dia a dia. Raramente a gente faz um movimento ou faz um exercício com uma só articulação no nosso dia. Então, se a gente vai pegar uma sacola no chão, por exemplo, para que a gente levante e leve a sacola do supermercado para casa, a gente vai normalmente agachar, vai flexionar o tronco, vai estender o nosso cotovelo para pegar a sacola, vai flexionar o cotovelo para puxar a sacola. Dependendo de onde eu queira colocar essa sacola, a gente vai fazer a elevação de ombro. Então, a partir daí, o nosso dia a dia, as nossas atividades de vida diária, elas estão mais relacionadas à complexidade de movimentos. Então, há uma tendência, fica meio óbvio a gente entender que exercícios complexos, eles tendem a ser mais próximos da função do dia a dia do que exercícios específicos. Vamos agora, para a gente finalizar nosso vídeo, pensar no Pilates em relação a essa diferença de especificidade de exercício e complexidade. O Pilates ele tende a usar muito mais complexidade de movimento, complexidade dentro do exercício do que a especificidade. Isso faz com que o Pilates seja uma atividade mais funcional dentro dessa linha de raciocínio que a gente está trazendo aqui para o vídeo. Então o Pilates ele tende a ter exercícios envolvendo várias articulações dentro do mesmo movimento. Isso tem a vantagem de ser mais funcional, de se aproximar mais da nossa atividade de vida diária, porém isso também gera aquela desvantagem que eu falei inicial em relação talvez à sobrecarga utilizada no exercício e talvez a especificidade de ganho de massa muscular dentro de um só grupamento muscular.
Porém, a gente não pode deixar de ser claro aqui que os dois tipos de exercícios geram ganho de massa muscular, geram hipertrofia. A única diferença é que no complexo eu divido mais o exercício para mais músculos e no específico eu consigo focar mais em um determinado grupo de músculos. Então, dependendo do resultado dentro do planejamento do treinamento que eu tenha com o meu aluno ou com a minha aluna e que você tenha aí com o seu aluno e com a sua aluna, ou você que é aluno ou aluna que está assistindo esse vídeo tenha com o seu instrutor ou sua instrutora, você então vai focar um planejamento de exercício que envolva mais o objetivo que você tem. Então, que envolva mais a sua realidade. Então, dentro do Pilates, a gente tende a ser mais complexo, mas nada impede que você consiga, então, trazer o Pilates para dentro da sua especificidade de resultado. Tudo isso vai depender da relação entre o profissional que está trabalhando e a relação do cliente, do aluno e da aluna que está recebendo ali aquele serviço e que quer um determinado resultado. Então, conversem com seus alunos, conversem com as suas alunas, conversem com seus instrutores, com as suas instrutoras, para que você tenha o melhor planejamento de treino para o melhor resultado que você almeja.